pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e nesta semana nós vamos fazer uma revisão de tudo que vocês já viram desde o começo do ano até aqui, para que na próxima semana vocês façam uma avaliação bimestral, certo? Então vamos lá. Nós vamos começar com já atividades sobre frase. Então vocês vão ler o texto abaixo e responder as questões do seu caderno de língua portuguesa. Ou quem imprimir as atividades pode fazer na própria folha. Então aqui nós temos uma fábula, a fábula da cigarra e das formigas. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que procurar no texto aqui da fábula da cigarra e da formiga uma frase imperativa, que é uma frase da ordem, do pedido. E na B, uma frase declarativa ou negativa, ou seja, uma afirmação que contém uma negação. Na C, uma frase exclamativa, que é uma frase que expressa sentimentos, as emoções. Na D, vocês vão ter que achar uma frase declarativa afirmativa, que é uma declaração, uma certeza, uma afirmação em que nós afirmamos algo, sem ter uma negação. E na E, uma frase interrogativa, que é uma frase em que nós fazemos uma pergunta, tá? E aqui pode ser uma interrogação direta, terminando com um ponto de interrogação, ou uma interrogativa indireta, terminando com um ponto final, o que vocês acharem aqui no texto, certo? Depois nós vamos para 2, e na 2 nós vamos estudar as preposições. Vamos só lembrar, o que é preposição? Preposição é uma palavra que serve para ligar uma palavra a outra, ela estabelecendo uma relação de sentido. Então, por exemplo, a casa de Pedro, eu liguei casa a Pedro, usando uma preposição, no caso de. E de quem é a casa? De Pedro, ou seja, Pedro tem a posse da casa, ele é o dono. Então, percebam que preposição serve para ligar palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. E aí vocês vão pesquisar lá no material passado quais são as preposições essenciais, o que é uma combinação ou uma contração, tá? Quais são as relações de sentido que as preposições podem ter. E aí vocês vão ler aqui a tirinha da Leiloca, o que está acontecendo aqui, para fazer as 3 perguntinhas de interpretação dessa tirinha, tá? Desse pequeno texto. E depois, na 3, vocês vão procurar lá de novo na tirinha todas as preposições encontradas e vão escrever. Na 4, você vai escrever a sua própria história com essa tira. E vocês não podem se esquecer de utilizar as preposições para completar os balõezinhos. Então, vocês vão colocar aqui, fazendo a historinha da Leiloca, vocês vão recriar essa história e tem de usar preposições, certo? Pode ser as contrações ou as combinações, usando as mais variadas relações de sentido, tá bom? Depois, aqui, no começo lá do bimestre, nós fizemos uma revisão sobre os substantivos, que vocês aprenderam lá no 6º ano. E o que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome a todos os seres, objetos, lugares, tudo que nós temos no nosso mundo, no nosso universo, tem um nome, certo? E esse nome pertence à classe dos substantivos. Então, por exemplo, o que eu uso para escrever? Eu uso caneta, eu uso lápis. Todos esses objetos têm um nome. O lugar onde eu me sento, uma cadeira, um objeto, tem um nome, tá? E esses substantivos são separados. E aqui nós temos um mapa mental com as separações, as classificações que esses substantivos podem ter. Por exemplo, o comum refere-se a qualquer ser ou objeto sem particularizá-lo, que é o contrário do próprio. Então, dentro do próprio é o nome de um ser particular dentro de determinada espécie. E ele sempre é escrito com letra maiúscula, por exemplo, Maria, João, Ceará. Então, dentro do grupo das mulheres, que é o comum, então mulher é um substantivo comum, tá? Eu tenho um próprio, Maria. Dentro do substantivo dos países, países é um substantivo, nome geral. Dentro dos países eu tenho um nome próprio, substantivo próprio, que é o Japão. Dentro dos estados, estado é um substantivo comum, eu tenho um estado próprio, Ceará, tá? É isso que vocês têm que fazer. Depois nós temos o abstrato. O que é o abstrato? Tudo que indica uma ação, então o beijo, certo? Vem de beijar, indica uma ação, uma qualidade. Então eu tenho a beleza, eu tenho sentimentos, o amor, a amizade. Percebam que esses estados, essas ações, eu não consigo ver separadamente. Então, por exemplo, como é a beleza sem pensar numa pessoa bonita? Nós não sabemos, nós não temos condições de saber sem pensar em alguém. Então, o substantivo abstrato não existe sozinho, tá? Eu não consigo nem ao menos imaginá-lo.
Diferente do concreto, que dá-se o nome a seres que possuem existência própria e independente. Por exemplo, o lápis, a mulher. Eu consigo imaginar, eu consigo tocar. Até a própria imagem que nós temos de Deus, nós conseguimos pensar, imaginar, de um anjo, certo? Então são concretos. E nós também temos o simples, que é formado por apenas uma palavra, e o composto, formado por duas ou mais. Então eu tenho couve, simples, somente couve. Já a couve-flor, nós temos um composto, duas palavras ou mais. E depois nós temos o primitivo, que é a palavra que surgiu antes, surgiu primeiro, não deriva de nenhuma outra palavra. E ela dá origem aos derivados. Então, por exemplo, eu tenho livro, palavra primitiva, deu origem à livraria. Eu tenho noite, deu origem a anoitecer, noitada. Então, eu tenho primitivo e derivado. E por último, nós temos o coletivo, que é uma palavra escrita no singular, mas que tem ideia de plural. Por exemplo, multidão. Eu tenho uma palavra escrita no singular, mas dentro do significado dela, a ideia de plural. Ela tem uma ideia de conjunto, de pluralidade, certo? Então, aqui, visto tudo isso, esse mapa mental sobre a classificação dos substantivos, então, lembre-se, se é próprio, não é comum. Se é concreto, não é abstrato. Se é primitivo, não é derivado. Se é simples, não é composto. Então, vocês podem classificar uma palavra como comum, como abstrata, como primitiva. Então, ela pode ter mais de uma classificação, como simples, ou então o inverso. Pode classificar de concreto, pode ser derivada, pode ser composta. Vocês podem colocar mais de uma classificação. O que não pode é um substantivo ser comum e próprio ao mesmo tempo, concreto ou abstrato ao mesmo tempo, simples ou composto ao mesmo tempo. Então, é um ou outro, certo? Mas pode ter mais de uma classificação. E aqui o que vocês vão ter que fazer? Classificar os substantivos em simples, somente uma palavra, composto, duas ou mais palavras, primitivos, que surgiram primeiro, e os derivados que surgiram depois. Vocês vão ter que escrever aqui na frente da palavra. Pontapé, vou fazer o primeiro. Pontapé, apesar de ser escrito de uma forma só, não tem uma separação por hífen, são duas palavras, formando então é um substantivo composto. É isso que vocês vão ter que fazer, certo? Depois, no 6, escrevam um substantivo derivado para cada primitivo do quadro abaixo. Então, flor. Flor surgiu primeiro, primitiva. Que outra palavra surgiu de flor? Florzinha. Então, vocês vão fazer isso com as outras palavras, certo? Depois, na 7, coloque um se o substantivo for comum, ou seja, aquele que são de ser geral, tá? Eu não especifiquei. Próprio, eu especifiquei, é um ser específico dentro de um grupo geral. E o coletivo, que é uma palavra escrita no singular, mas com ideia de plural. Então, vocês vão colocar um, dois ou três de acordo com o que cada palavra significa. O 8. Complete as frases com substantivos relacionados aos que estão destacados de acordo com a classificação entre parênteses. Vocês vão criar substantivos comuns, 2 aqui. Aqui vocês vão ter que criar 2 substantivos próprios. Na C, também, 2 substantivos próprios. Na D, 2 substantivos comuns. E na E, 2 substantivos próprios. Então, qual que é a diferença entre próprio e comum? Se vocês não lembrarem, voltem lá e consultem o mapa mental. Depois, vocês também aprenderam sobre adjetivo, que é uma classe de palavras que indica característica ou qualidade, certo? Então, eu tenho o homem. E esse homem, qual que é a característica dele? Qual que é a qualidade dele? Um homem bom, uma pessoa doente. Característica dela, estar doente. Uma mulher honesta. Uma qualidade da mulher, ser honesta. Qual que é a característica do dia? Ser chuvoso. Qual que é a característica do carro naquele momento? Sujo. Então, vocês reparem que o substantivo, ele qualifica ou caracteriza um substantivo, certo? E ele pode variar. Se o substantivo for no singular, o adjetivo no singular. Então, homem bom, homem bom. Agora, se o substantivo for no plural, o adjetivo também vai ter de estar no plural. Então, homens bons, pessoas doentes, mulheres honestas. Certo? Então, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em número, singular ou plural, e gênero, masculino ou feminino. Certo? Então, aqui, o que vocês têm no número 9? Vocês vão observar a imagem abaixo e escrever uma frase para cada adjetivo presente. Então, eu tenho atento. Vocês vão criar, por exemplo, ele é um aluno atento. Vocês vão ter que criar uma frase com todos os outros adjetivos, certo?
E no 10º, nós temos aqui, relacionando a segunda coluna, vocês vão ter que fazer uma concordância. Então, ó, estilos. Quais são os estilos que nós temos? Vocês vão procurar uma palavra que concorde com o substantivo estilo, certo? No caso aqui, eu poderia colocar estilos coloniais. Então, eu viria aqui e colocaria o número 1 em coloniais, certo? É isso que vocês têm que fazer. Culturais, vocês vão procurar uma palavra que concorde com cultural, que tenha sentido, certo? Então, pessoal, bons estudos. Façam as atividades com muita calma e atenção. Estudem para a prova da próxima semana. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos, fiquem com Deus. Até mais!